Fala jovens, beleza? Vamos lá então para a nossa quinta semaninha do aprofundamento EAD. Hoje a gente vai falar sobre a soma vetorial, é a última soma vetorial. Já vimos a regra do paralelogramo, vimos a decomposição vetorial semana passada, na semana 4, e hoje a gente vai ver a soma pelo método do polígono, tá? Eu vou usar um exercício que não está na apostila de vocês, porque na apostila de vocês não tem nada que dá para fazer com essa soma direto, que eu já não tenha feito de outra forma. Então, eu vou pegar um exercício genérico, qualquer coisa, se quiser dar uma pausada no vídeo aí, você dá uma pausada. Que é esse exercício aqui, que diz o seguinte. Considere os vetores V, U e W, representados a seguir, e ele quer saber o vetor Z, que é 2 vezes U, mais V, mais W. Então, ele quer saber essa soma. Então, primeira coisa, na regra do paralelogramo, ou da trombinha no rabinho, que é o apelidinho dela, você precisa de um papel quadriculado, um papel com escala para fazer essa soma. Não dá para fazer de outro jeito, pelo menos por enquanto. Existe, na verdade, sim um método, que é o método pela tabela, mas isso aí eu explico num outro momento, tá? Numa revisão aí qualquer, mais para frente. E aí o que acontece? Eu tenho os vetores aqui, e eu vou colocar o papel quadriculado aqui, esse quadriculado um pouco exagerado que eu fiz aqui, para fazer essa soma. E por que chama trombinha no rabinho? Porque aqui é o seguinte, você precisa fazer a soma de 2U, tá? Mais V, mais W. Deixa eu pegar uma cor diferente aqui, mais W. Opa. E aí você resolve essa soma de que forma? Deixa eu só trocar a caneta aqui. Pronto. De que forma você vai resolver essa soma? Primeira coisa, você vai desenhar o vetor U. E eu já estou vendo aqui que esse vetor vai precisar de mais quadradinhos. Espera aí, deixa eu só aumentar mais um pouquinho esse quadriculado, porque senão vai dar ruim aqui. Espera aí, deixa eu fazer rapidinho aqui. Aqui, aqui. Peraí, eu vou pausar aqui que eu volto quando eu terminar de quadriculado. Vocês ficarem vendo fazendo quadriculado no quadro. Pronto. Quadriculado feito, tá? E aí é o seguinte, você tem que primeiro, pode ser em qualquer ordem, tá? Eu vou seguir a ordem que tá aqui mesmo. 2U mais V mais W. Se eu quero fazer 2U, eu começo somando 2U's. Como que eu faço isso? Eu vou representar o vetor U. O vetor U tem 3 de lado, tá, de base, e 2 de altura. Então eu venho aqui, conto 3 de lado e 2 de altura e faço o primeiro vetor U. Então aqui está o vetor U. Tá? Só que são 2 U's, né? Então eu vou fazer de novo o vetor U. 2 de lado, 2 de altura, perdão, e 3 de lado. Aqui eu tenho outro vetor U. E por que essa regra do polígono é chamada de trombinha no rabinho? Imagina um vetor genérico aqui. Esse aqui é o vetor genérico K. Imagina que isso aqui é um objeto, uma pessoa, um animalzinho. Isso aqui é o pezinho do vetor. Isso aqui é a cabecinha do vetor. E onde tem a tromba, pensa no elefante, onde tem a tromba. Isso aqui é a trombinha. E a regra chama trombinha do rabinho, o apelido dela, por quê? Porque você vai ligar a trombinha do primeiro vetor no rabinho do segundo. Ó, a trombinha do vetor U, que está aqui, no rabinho do outro vetor U que está aqui. Tá? Então você vai ligando um vetor no outro, sempre mantendo o formato dele. Tá? Você só pode mudar o formato dele se for no vetor negativo, que aí no caso fosse o vetor menos U, eu faria assim, ó, fazendo esse quadriculado aqui. O vetor menos U seria isso aqui, ó. Opa! Peraí. Esse aqui seria o vetor menos U. É o mesmo vetor de tamanho, só que ao invés da seta para cima, tá para baixo. Tá? Certo, então aqui eu tenho o vetor U, o primeiro vetor U, o segundo vetor U, deixa eu dar uma engrossada aqui, porque fica mais fácil de enxergarem. Aqui eu tenho o vetor U aqui. Eu tenho outro vetor U aqui. Espera aí. Aqui. Beleza. Agora eu vou somar o vetor V. O vetor V, eu escolhi a cor amarela, ele é 2 para baixo e 1 para a esquerda. 2 para baixo e 1 para a esquerda. Então esse aqui é o vetor V. Ó, percebam que eu continuo seguindo a regra do trombinha no rabinho. Onde eu vou circular de vermelho aqui, ó, trombinha no rabinho, trombinha no rabinho. Pontinha de um vetor no comecinho do outro vetor.
E agora eu vou somar o vetor W. O vetor W é o vetor azulzinho aqui, que eu escolhi a cor azul. Então, vou colocar uma cor mais escura aqui. Pronto. Ele anda 2 para a esquerda. Então, o vetor W, ele termina aqui. Tá. Esse quadriculado que eu fiz ficou meio espesso demais. Talvez atrapalhe um pouco para vocês enxergarem. Bom, então de novo, ó, trombinha no rabinho. Certo, acabou minha soma. Essa parte aqui, que eu somei, é onde eu faço o trombinha no rabinho, que eu vou ligando um vetor ao outro. Como que eu faço para determinar, então, a minha soma, o meu vetor resposta? O meu vetor resposta é de onde eu comecei até onde eu terminei. No caso, o meu vetor resposta, eu vou fazer de vermelho, o vetor Z. Onde eu comecei minha soma? Eu comecei aqui, ó, nesse ponto, não foi? Onde eu terminei de fazer a sequência de trombinhas no rabinho? Aqui, ó, no final do azul. Então, o meu vetor resposta começa aqui e termina aqui. Tá? Ele ficou em cima do vetor U. Por quê? Porque o meu vetor Z, ele é exatamente o meu vetor U original. Nesse caso específico, o meu vetor Z, eu vou desenhar ele separado. Ele tem essa característica 3 para o lado e 2 para cima. 3 para o lado e 2 para cima. Esse aqui seria o meu vetor Z. Nas respostas aqui, tem coordenadas. Então, o que seriam essas coordenadas? Seria no caso de um plano cartesiano. Se aqui, ó, fosse, deixa eu pegar uma outra cor verde escuro. Se aqui fosse o eixo Y e aqui o eixo X. X e Y. Mas normalmente não vai estar assim as respostas para vocês. Qual que é a coordenada em X? 3. Qual que é a coordenada em Y? 2. Então a resposta é AE. Vou fazer uma outra soma simplesinha para vocês entenderem o que eu estou falando. Usando os mesmos vetores que estão aqui. Eu vou fazer uma soma mais rápida, que é o vetor U mais o vetor W. Essa soma aqui que eu quero fazer. Então eu vou de novo. Como que eu faço aqui? Eu desenho primeiro o vetor U. Então o vetor U é assim, certo? Vetor U. E agora eu ligo no vetor W, que é o vetor azul. Então ele vem para cá 2 quadradinhos. Vetor W. Percebam que eu tenho aqui, ó, o trombinha no rabinho acontecendo. Pontinha de um vetor no comecinho do próximo vetor, mantendo sempre o formato deles. Nesse caso, essa soma eu vou chamar de vetor, J. Como que é a minha soma J? Onde eu comecei minha soma aqui? Eu não comecei nesse ponto? Eu não terminei na ponta do vetor W? Então, o meu vetor J é esse aqui. Esse é o meu vetor J. Professor, se eu quiser saber o tamanho do vetor J, porque você não sabe contar na diagonal. A gente não sabe contar na diagonal. Então eu vou desenhar o vetor J aqui embaixo, separado, só para não encavalar demais ali em cima. Aqui eu tenho o vetor J. E aqui, olha só, formou um triângulo retângulo. Aqui e aqui. Ele tem 1 de base, 2 de altura. Se eu quiser descobrir o valor de J, eu faço Pitágoras. Seria J ao quadrado é igual 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Se você terminar essa conta, você descobre que J é raiz de 5. Então, o valor de J é raiz de 5. Tá? Se você fizer a soma completa e der na mesma linha, por exemplo, o seu vetor resposta está na horizontal ou na vertical, é só contar os quadradinhos. Se der inclinado e você quiser saber o valor desse vetor, você faz Pitágoras para descobrir o tamanho desse vetor. Se você fizer a soma e voltar para o começo, você fez uma soma que voltou exatamente para o ponto que você estava. Então aí a soma vale 0. Beleza? Então esse aqui é o último método de soma de vetor que vocês vão ver. Os exercícios da lista vão trabalhar com esse tipo de problema ou com problemas mais genéricos. Por exemplo, o objeto andou 40 metros para o norte. Então você imagina que tem um vetor perpendicular para cima. Depois, 30 metros para o leste. Aí você coloca um vetor deitado, né, apontando para o leste, um ligado no outro. E vai fazendo
uma sequência de caminhos. Quando os vetores são ortogonais, o papel quadriculado não é necessário, porque você vai ver pelo tamanho dos vetores qual que é o tamanho real da diagonal ali da resposta. Se não, você precisa do papel quadriculado. Certo? Acho que é isso. Não se esqueçam que a atividade fecha dia 2, meia-noite, dia 2 para o dia 3, domingo para segunda. Essa atividade tem um peso maior, ela vale 2, ao invés de valer 1,5, igual as anteriores. E qualquer probleminha, gente, só me procurar. Vocês sabem como me encontrar por aí. Beleza? Falou, até mais.